Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Gente, hoje eu vou fazer uma gravação literalmente às escuras. Só sei que é dia 13 de dezembro e a minha câmera, bem antiguinha aí, tem quase 10 anos de vida, simplesmente o visor dela apagou, então eu não sei se eu estou sendo focado ou não. Ó, já até esqueci de uma luz aqui, ó. Continuando, eu não sei se o foco da filmagem vai estar correto, então me perdoem se alguma coisa sai mal enquadrada, mas eu tenho que passar informação hoje para vocês, gente. Tem coisa muito grave acontecendo aqui no Brasil. E eu vou começar com dados da economia. Hoje saiu o resultado do desempenho do setor de serviços aqui do nosso Brasil. Segundo o IBGE, em outubro agora de 2022, frente a outubro de 2021, houve um crescimento de 9,5%, que está dentro mais ou menos do que nós previmos ontem no quadro que vem por aí. Mas o que eu estou achando muito sério, gente? A grande imprensa, ao invés de colocar esse número que é o correto, usou mais uma vez daquela malandragem de comparar outubro com setembro, quando são meses com realidades bem diferentes. Uma comparação apropriada, e nos últimos tempos eu tenho enchido vocês com comparações explicando o que é sazonalidade. Imagina o seguinte, você passa o mês de setembro numa praia muito quente, com bastante sol, 42 graus. Qual vai ser o seu consumo de água? Certamente elevado. E daí, sai daquele local em setembro, outubro, a sua escolha turística vai ser lá em cima do Monte Everest. Será que você vai ter muita sede naquela friozeira que está lá? Claro que não, e daí seu consumo de água cai. E sazonalidade, comparar um mês em relação ao outro, em relação a tamanhos agregados, é a mesma coisa. Então, se você ouviu no jornal que o setor de serviços caiu 0,6%, como saiu na Rede Globo hoje, é mentira. Cresceu bem, 9,5%. Em termos acumulados do ano, ou seja, janeiro, outubro de 2022, frente a janeiro, outubro de 2021, a alta foi de 8,7%. E nos últimos 12 meses, 9%. E é nesse patamar que o setor de serviços, que representa a maior parte da economia brasileira, deve ficar agora em 2022, impulsionando, como eu já falei várias vezes, o PIB brasileiro desse ano para cima, acima de 3%. Mas por que será que a imprensa, a grande imprensa, não são todos os veículos, vamos falar Globo, vamos falar Folha de São Paulo, Estadão e alguns outros, por que eles insistem em falar que está tudo indo de mal a pior? Malandragem política, gente. Simplesmente malandragem política. Se eles vão dizer que sob o governo atual a situação econômica está se deteriorando, já tem o argumento para os primeiros meses do governo anterior, onde vai ter sérias mudanças na política de impostos e controle de vários aspectos da vida econômica do Brasil. Isso aí vai fazer com que os indicadores de produção se deteriorem. É mais fácil dizer, não, isso aí já veio do governo anterior, a tal da herança maldita. Vamos tomar cuidado com isso, pessoal, porque nós não podemos ser enganados. Eu não estou falando mal da esquerda, não estou falando bem da direita. Eu estou falando mal, isso sim, aí eu assumo, desse pessoal que está assumindo o governo agora, criando, sim, um monte de intrigas, um monte de factoides, um monte de mentiras, para justificar eventuais frustrações nos próximos meses, quando eles assumirem o governo. Isso vai mais longe ainda, gente. Olha que coisa lamentável nós assistimos ontem em Brasília, por causa da prisão injustificada, a meu ver, mas eu não sou juiz, não sou advogado, apesar de ter estudado um pouco dessa matéria, mas vou me considerar ignorante, mas não achei justificativa, ainda mais que pela Constituição os índios são inimputáveis, a prisão daquele cacique que até não me lembro o nome. Aquilo não poderia ter acontecido, ele foi preso porque estava protestando, estava exercendo a liberdade de dizer que não gostou de uma situação, que não queria uma situação. Por menos razão que ele tivesse, ele está exercendo simplesmente o seu direito de opinião, o seu direito de reunião, o seu direito de expressão. Só isso, gente. E aí ele foi preso e, pasmem, depois da prisão dele,
um monte de vândalos, aqueles foram vândalos mesmo, fizeram o maior auê em Brasília, derrubaram ônibus, incendiaram veículos, fizeram uma fusarca. E aí eu achei estranho, porque aquilo é uma prática tradicional, pelo menos que eu me lembre, dos chamados black box, ou seja, aquelas pessoas meio mascaradas, meio escondidas, que fazem vandalismo em manifestações públicas. Olha só, pessoal, aí eu não vou falar bem da direita, eu vou falar bem sim das pessoas que estão fazendo as manifestações ao redor do país de uma maneira ordeira, sem atentar contra o patrimônio público e privado. Será que tem lógica aquele pessoal virando ônibus de ponta cabeça, derrubando de viaduto, incendiando uma série de coisas? Esse é o modus operandi que nós nos acostumamos a ver dos chamados antidemocráticos, que só estavam exercendo seu livre-arbítrio de colocar sua opinião para fora? Acho difícil, pessoal. O que eu tenho para dizer, e se fora de curva vai ser muito rápido, até porque eu não estou enxergando a minha imagem para ver se o vídeo está saindo ok, eu quero arriscar pouco. Mas eu vou dizer o seguinte: nós estamos vendo no nosso país, pelo menos uma formação de uma grande rede de intrigas no sentido de distorcer verdades e enfrentar, aí sim, de maneira não democrática e de maneira golpista, as pessoas que estavam governando anteriormente. Eu não vou dizer que os defensores de Jair Bolsonaro são anjinhos. Certamente não são, como Ulisses Guimarães falava a respeito do Congresso e da vida política. Ele dizia, aqui não tem santo. Não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo o seguinte: estão forçando cada vez mais. Olha a orquestração que houve. Eu vou citar os nomes sim da coerência instantânea dos discursos do futuro presidente Luiz Inácio Silva, do futuro ministro da Justiça Flávio Dino e também do ministro do STF, o Xandão. Eles foram muito coincidentes no que falaram. Parece que foi uma pessoa que fez o discurso para eles três, para dizer aquilo que eles disseram e que não poderiam dizer, especialmente Luiz Inácio da Silva e Flávio Dino, pelas suas atribuições atuais, que eles não são eleitos e estavam determinando investigações. Não pode fazer isso. Isso aí e mais outros aspectos tem um claro sinal de enfrentamento. Evidentemente, o outro lado seria muito ingênuo se não estivesse articulando alguma reação a isso. E sim, gente, eu temo pelo futuro. O Brasil, pelo que eu estou vendo sendo construído agora, tem um futuro muito obscuro. O que pode acontecer nas próximas semanas foge da imaginação, pelo menos da minha imaginação. Coisas muito graves, seja de um lado, seja do outro. Então, gente, o que eu posso fazer, torcer pelo melhor, é que esses políticos com características que vêm se mostrando menos honestas, menos dignas, coloquem um pouco a mão na consciência ou temam pelo risco que eles mesmos podem estar correndo, porque num embate desse tipo que está se formando, não há garantia nenhuma de quem vai ser o vitorioso. Pode ser um lado, pode ser o outro, mas, em princípio, o vitorioso perde, o perdedor perde mais ainda, a gente não sabe quem é. E assim, gente, eu fico por hoje no Fora de Curva. Espero que vocês reflitam um pouco a respeito do conteúdo desse vídeo. E se for esse o caso, por favor, deixe seu like, inscreva-se aqui no nosso canal e também compartilhe esse vídeo com essa rede de contatos. Lamentavelmente, eu tive que abordar esse assunto, que é um assunto que me inquieta muito, porque é o futuro do nosso país, é o futuro da paz nacional que está seriamente ameaçado. Então, gente, por hoje era isso. Um forte abraço em cada um de vocês. Até breve. Tchau.